Segundo livro de Reis, capítulo 16. No ano 17 do reinado de Peca, filho de Remalias em Israel, Acais, filho de Jotão, se tornou rei de Judá. Acais começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acais não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, ele fez o que não agrada ao Senhor, seu Deus, e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele chegou até a oferecer o próprio filho, queimando-o como ofertas aos ídolos, seguindo o nojento costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Conforme os israelitas avançavam, Acais ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Rezim, rei da Síria, e o rei Peca de Israel atacaram e cercaram a cidade de Jerusalém, pois não puderam derrotar Acais. Nessa mesma época, o rei de Edom reconquistou a cidade de Elate e expulsou os judeus que moravam lá. Os edomitas foram para Elate e ainda moram lá. Acais mandou alguns mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, para entregarem a ele essa mensagem: Eu sou seu criado e seu filho. Venha me salvar dos reis da Síria e de Israel, que estão me atacando. Acais pegou a prata e o ouro do templo e o tesouro do palácio e mandou de presente ao rei da Síria. Em resposta ao pedido de Acais, o rei da Síria marchou com seu exército para a cidade de Damasco. Conquistou-a, matou o rei Rezim e levou o povo para Quir como prisioneiro. O rei Acais foi a Damasco para se encontrar com o rei Tiglat-Pileser e viu o altar que havia ali. Então mandou para o sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, com todos os detalhes, e Urias construiu um altar, seguindo todas as instruções que o rei Acais havia mandado de Damasco, e terminou o trabalho antes que Acais voltasse. Ao chegar de Damasco, Acais viu que o altar estava pronto, e então queimou sobre ele sacrifícios de animais, ofertas de cereais, e derramou em cima dele uma oferta de vinho e de sangue de uma oferta de paz. O altar de bronze, que era dedicado ao Senhor Deus, ficava entre o novo altar e o templo, e por isso Acais mudou para o lado norte do seu novo altar. Então deu a Urias a seguinte ordem: Use esse meu altar grande para as ofertas que são completamente queimadas de manhã, e para as ofertas de cereais de tarde, para as ofertas que são completamente queimadas, e as ofertas de cereais do rei e do povo, e também para as ofertas de vinho do povo. Derrame sobre o altar o sangue de todos os animais que forem sacrificados, mas deixe o altar de bronze a fim de que eu o use para adivinhações. E Urias fez o que o rei mandou. O rei Acais desmontou as carretas de bronze que eram usadas no templo e tirou as bacias que estavam em cima delas. Tirou também o tanque de bronze de cima das costas dos 12 touros e colocou sobre uma base de pedra. E para agradar o rei da Assíria, Acais também tirou do templo a plataforma onde ficava o trono real e fechou a entrada particular por onde os reis entravam no templo. Todas as outras coisas que o rei Acais fez estão escritas na história dos reis de Judá. Acais morreu e foi sepultado no túmulo dos reis da cidade de Davi, e o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. Segundo livro de Reis, capítulo 17. No ano 12 do reinado de Acais de Judá, Oséias, filho de Elá, se tornou rei de Israel e governou 9 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas
que não agradam a Deus, o Senhor, porém não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. O rei Salmaneser da Assíria fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salmaneser e lhe pagava um imposto todos os anos. Mas certo ano, Oséias mandou alguns mensageiros a Só, rei do Egito, pedindo a sua ajuda, e parou de pagar os impostos anuais da Síria. Quando Salmaneser soube dessa revolta, mandou prender Oséias e colocá-lo na prisão. Então, Salmaneser invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, que era o 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria conquistou a cidade de Samaria e levou os israelitas para a Assíria como prisioneiros. Ele mandou que alguns fossem morar na cidade de Ala, outros perto do rio Abó, que ficava no distrito de Gozã, e ainda outros na cidade da Média. A cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia livrado de Faraó, rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado conforme eles avançavam, e seguiram também os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor Deus não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade, em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Eles levantaram colunas do deus Baal e postes da deusa Aserá. E também queimaram incensos em todos os altares pagãos, seguindo os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as coisas más que fizeram, e adoraram ídolos, coisas que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandonem os seus maus caminhos e obedeçam os meus mandamentos que estão na lei que eu dei aos seus antepassados e que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer, foram teimosos como os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o Deus deles. Eles não quiseram obedecer os seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor e, desse modo, eles mesmos ficaram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não as imitassem. Eles desobedeceram a todas as leis do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 touros de metal para adorar. Também fizeram um poste da deusa Aserá, adoraram as estrelas e serviram a deus Baal. Queimaram os seus filhos e filhas como sacrifícios a deuses pagãos. Consultaram médiuns e adivinhos que só fizeram coisa errada, que o Senhor não aprova, e por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Mas mesmo o povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor, seu Deus. Eles imitaram os costumes adotados pelo povo de Israel. Por isso, o Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Ele os castigou, entregando-os a inimigos cruéis, e no fim os expulsou da sua presença. Depois que o Senhor Deus separou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei.
Jeroboão os fez abandonar o Senhor e os levou a cometer um terrível pecado. Os israelitas seguiram Jeroboão e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido, até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos, os profetas. E assim o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Síria, para onde eles moram até hoje. O rei da Assíria trouxe gente das cidades de Babilônia, Cutá, Ivá, Amate e Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas que haviam sido levados como prisioneiros. Esses assírios tomaram posse daquelas cidades e ficaram morando ali. Quando foram morar lá, eles não adoravam a Deus o Senhor. Por isso, ele mandou leões que mataram alguns deles. O rei da Assíria ficou sabendo que as pessoas que havia mandado morar nas cidades de Samaria não conheciam a lei do Deus daquela terra. E por isso, esse Deus havia mandado leões que estavam matando aquelas pessoas. Então, o rei deu a seguinte ordem: mandem de volta um dos sacerdotes que nós trouxemos como prisioneiros. Façam com que ele volte e fique morando lá, para ensinar ao povo a lei do Deus daquela terra. Então, um sacerdote israelita que havia sido levado da cidade de Samaria foi e ficou morando em Betel, onde ensinava ao povo como adorar a Deus o Senhor. Mas o povo que ficou morando no território de Samaria continuou a fazer os seus próprios ídolos e os colocou nos santuários que os samaritanos haviam construído. Cada povo, nas cidades onde estava morando, fez o seu próprio ídolo, isso é, o povo da Babilônia fez imagem do deus Sucote e Benote, o povo de Cutá, imagens de Nergal, o povo de Amate, imagem de Acima, o povo de Iva, imagem de Nibás e Tartaqui, e o povo de Sefarvaim queimava os seus filhos em sacrifício aos seus deuses Adrameleque e Anameleque. Esses povos também adoravam a Deus o Senhor, mas ao mesmo tempo escolhiam no meio deles todos os tipos de pessoas para servirem como sacerdotes nos lugares pagãos de adoração e para oferecerem sacrifícios por eles naqueles lugares. E assim eles adoravam o Senhor, mas também adoravam os seus próprios deuses, de acordo com os costumes dos países de onde tinham vindo. Até hoje, eles continuam com seus antigos costumes. Eles não adoram a Deus o Senhor, nem obedecem às leis e aos mandamentos que ele deu aos descendentes de Jacó, a quem tinha dado o nome de Israel. O Senhor havia feito uma aliança com eles e havia ordenado o seguinte: não adorem outros deuses, não se ajoelhem diante deles, não os sirvam, nem ofereçam sacrifícios a eles. Obedeçam a mim, o Senhor, que tirei vocês do Egito com grande poder e força. Ajoelhem-se diante de mim e ofereçam sacrifícios a mim. Obedeçam sempre às leis e os mandamentos que escrevi para vocês. Não adorem outros deuses, nem esqueçam a aliança que fiz com vocês. Adorem a mim, o Senhor, o Deus de vocês, e eu os livrarei de todos os seus inimigos. Mas esses povos não atenderam e continuaram a seguir os seus velhos costumes. E assim eles adoravam a Deus o Senhor, mas também adoravam os seus ídolos. E até hoje os seus descendentes continuam a fazer a mesma coisa. Segundo o livro dos Reis, capítulo 18.
No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 35 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agradava a Deus o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Aserá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incensos em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes, nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso, o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em tudo o que ele fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Assíria e não quis ser dominado por ele. Venceu os filisteus e invadiu seu território desde o menor povoado até a maior cidade, e atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor. No 4º ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, o rei Salmaneser da Assíria invadiu Israel, e o seu exército cercou a cidade de Samaria. No 3º ano do cerco, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias. O rei da Assíria levou os israelitas como prisioneiros para sua terra. Mandou que alguns deles fossem morar na cidade de Alá, outros perto do rio Abor, no distrito de Gozã, e ainda outros na cidade da Média. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o Deus deles, mas quebraram a aliança que o Senhor havia feito com eles e desobedeceram a todas as leis dadas por Moisés, servo do Senhor. Eles não quiseram atender nem obedecer. No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá que eram cercadas de muralhas e as conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Laquis. A mensagem foi esta: eu errei. Por favor, saia do meu país, para que eu pagarei tudo o que o Senhor exigir. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e o tesouro do palácio. Ele também arrancou o ouro das portas do templo e o ouro com que ele mesmo havia revestido os batentes, e mandou tudo para Senaqueribe. Mas o rei da Assíria mandou que de Laquis um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos seus 3 mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Então os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias e 3 autoridades de Judá,
saíram para falar com eles. Eram Eliaquim, filho de Ilquias, que era o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão e Joá, filho de Asaf, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais assírios lhe disse: levem para Ezequias essa mensagem do grande rei, o rei da Assíria. Em que você está baseando a sua confiança? Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Assíria? Você está confiando na ajuda do Egito, mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala, isso é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor, seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente o altar de Jerusalém? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei da Assíria. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem o oficial assírio menos graduado e, no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi Ele mesmo quem me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: falem em aramaico, pois nós entendemos. Não falem em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês ou para o seu rei? Não. Foi só isso. Não foi só isso. Não foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber as suas próprias urinas, e vocês também vão fazer isso. Então, o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: escute o que o grande rei, o rei da Assíria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-lo, e não deixem que ele convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pensem que o Senhor o salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias. O rei da Síria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas figueiras, e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para fazer vinho e onde há trigo para fazer pão. É uma terra de oliveiras, azeite e mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão e viverão. Mas não deixem que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações a salvaram do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ena e de Ivá? Será que os deuses de Samaria salvaram Samaria no seu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso rei? O que é então que vocês pensarem que o Senhor
O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém no poder dele? Mas o povo ficou calado. De acordo com as ordens do rei Ezequias, eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito.